facto, nós podemos é uma inevitabilidade, não é? Nós vamos ficar mortos um dia, mais cedo ou mais tarde, mas há sempre uma escolha, que é como é que nós queremos viver a nossa existência, se queremos uma existência viva ou uma existência morta. A palavra que mais utilizaram as pessoas que visionaram este vídeo, antes de o apresentar agora aqui hoje, a palavra que mais utilizaram para descrever foi monotonia. Porque, de facto, a imagem é monótona. Mas nós vivemos bem com isso, certo? Com uma imagem de 1 minuto e 5 segundos, que é monótona. Nós não conseguimos, ou não devemos, viver bem é com uma vida monótona. E esta canção, uma canção que me diz muito, tinha aos meus 15 anos de idade, quando fiz as minhas primeiras férias sozinho, que foram maravilhosas, mais para mim que para os meus pais. Eu estava tão encantado com a situação que me esqueci de telefonar durante 5 dias, coisa pouca, não é? Imagina, um miúdo de 15 anos. E quando telefonei, não havia telemóveis, os meus pais perguntaram onde é que tu estás e passado 5 horas foram lá buscar. Coisas da vida, não é? Mas na altura eu achava que isto era um hino à irreverência, à despreocupação, uma forma descontraída de viver a vida, não é? Road to nowhere. O futuro é brilhante e um dia, seja aquilo que eu fizer, independentemente do esforço que eu faça, a coisa vai correr bem. Mas hoje em dia eu olho para a música e acho que ela está carregada de ironia. Está carregada de ironia porque retrata aquilo que é a vida de uma larga maioria das pessoas que deambulam por esta terra. Tá? É uma estrada para nenhus. Há um grande problema com a grande maioria das pessoas que se cruzam comigo em contexto profissional. Não só em contexto profissional, em qualquer contexto. Que é quando eu lhes pergunto, são felizes? Sentem-se realizados? Sabem qual é a resposta? Não. Mas sabem o que é mais assustador? É quando nós perguntamos, então o que é que o faria-se feliz ou com o que é que se sentiria realizado? Não sei. Vocês sabem? Sabem? Fantástico. Isso é fantástico. Vocês sabem quais são os vossos talentos? Não. Alguns, sim. Muito bem. Quem é que deve procurar a terra do nunca? Eu já falei da questão dos talentos. E como é óbvio, paixão pelas ideias tem a ver com criatividade. Se nós pegarmos numa audiência mais ou menos deste tamanho, ou mais pequena, de crianças e lhe perguntarmos se eles são criativos, eu garanto-vos que a taxa de respostas com sim é elevadíssima, superior a 95%. Mas quando nós fazemos, e eu faço muitas vezes em contexto de trabalho, em workshops, a mesma pergunta a adultos, a taxa de respostas com não é elevadíssima, é inversamente proporcional. Vá-se lá saber porquê. Eu acho que é porque nós vamos perdendo a ligação com a terra do nunca. Toda a gente sabe o que é a terra do nunca. Peter Pan, certo? Onde nós nos recusamos a crescer. Quando nós envelhecemos, fazemos uma coisa que está completamente errada, que é crescemos. E quando crescemos, desligamos de coisas que são muito importantes. Imagine uma criança que visita um museu. Ela vai estar preocupada com o comentário que tem que fazer acerca daquela corrente de arte que está a ver. Ela vai achar que, eventualmente, não está a interpretar bem a mensagem que o pintor quer transmitir na tela. Claro que não. Aceita a arte tal como ela é. Tá? E nós, à medida que vamos envelhecendo, não é? Cometemos o erro de crescer. E quando crescemos, começamos a desligar da terra do nunca. E desligamos da terra do nunca porque é uma coisa que nos arrasta e afasta da terra do nunca. Que são os macaquinhos. Tá? Todos nós temos macaquinhos. Eu próprio tenho aqui um macaquinho. E o macaquinho, por muito simpático que seja, e nós gostamos de acariciar os macaquinhos, porque os macaquinhos muitas vezes nos dão conforto. O que é que são os macaquinhos? Bem, são estes todos, e mais alguns. Já foram falados aqui de manhã. O medo de arriscar, o medo de errar e falhar. Eu ontem referi que o erro novo é fantástico. Nós devemos aprender com os erros novos. Os erros não são novos, é que já não são assim tão simpáticos e já não nos dão tantas lições. Mas os erros novos são fantásticos para nós aprendermos. Portanto, não nos devemos preocupar com a questão do erro. As regras que nós interiorizamos sem que elas existam. Ficamos resignados com o estado das coisas e com as correntes de pensamento da maioria. E, acima de tudo, deixamos de fazer perguntas e de ser curiosos. Portanto, só uma coisa que nós podemos fazer aos nossos macacos. Sabem o que é? É atirá-los para bem longe. Tá? Pode ficar com ele. Eu não quero de volta. Não sei se já vos aconteceu fazerem qualquer coisa e o comentário resultante da nossa ação é dizer-nos já tinhas idade para ter juízo. Ou já tinhas idade para ter crescido. Isto aconteceu há relativamente pouco tempo. Eu tenho 2 filhos pequeninos. Tá? E resolvi comprar uns patins em linha a cada um. Mas sempre percebi que isto, qualquer dia, quando eles aprenderem a andar de patins em linha, o pai vai correr, que não é brincadeira. Não é? E, portanto, sem qualquer tipo de expertise em andar de patins, comprei também uns patins. Sabem qual foi a coisa que me disseram imediatamente? Já tinhas idade para ter juízo, agora patins. Mas isto acontece com quase tudo aquilo que nós fazemos de criativo e de diferente e que sai da norma. Onde é que fica a terra do nunca?
Bem, a Terra de Nunca, pelo menos de acordo com o que o filme de Peter Pan e a história de Peter Pan nos dizia, é uma ilha. A Terra de Nunca não é propriamente um local geograficamente referenciado. Cada um de nós tem uma Terra de Nunca. E o caminho só nós o podemos percorrer. E só nós o podemos descobrir. O Peter Pan dizia que, segundo a estrela à direita, não era? Sempre em frente até ao amanhecer. E para isso bastava abrir os braços, inclinarmos para a frente e mexer as mãos para virar. Infelizmente, o caminho para a nossa Terra de Nunca, para aquela que nós perdemos e que agora queremos reencontrar, é simples, mas não é uma receita tão diretiva quanto esta. Eu julgo que, no meio destas coisas todas, nós temos também que perceber que a Terra de Nunca acaba por ser o sítio, embora não físico, onde aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos fazer, se cruza com aquilo que nós sabemos fazer ou queremos saber fazer. De manhã, o professor Borges Gouveia fez uma alusão aos triângulos. Eu costumo usar círculos. Usar círculos para explicar o que é o talento. O talento é a área de interseção de 3 círculos, onde nós temos as nossas paixões, a nossa visão do que queremos para a vida e depois, sim, o conhecimento, as competências e as habilidades. A grande maioria das pessoas preocupa-se muito com a questão do conhecimento. Adquirir conhecimento. Mas esquecem-se que muitas vezes estão numa estrada para nenhum, não têm a mínima paixão por aquilo que fazem e, portanto, estão a insistir num conjunto de conhecimentos que não lhes vão servir de grande coisa. Eu acho que é útil nós encontrarmos alguém na nossa vida que nos possa ajudar. Tá? Alguém que não vai percorrer o caminho por nós, alguém que não vai para a nossa Terra de Nunca, mas que nos pode ajudar a perceber como é que nós lá chegamos. Utilizando a receita do Peter Pan, ele dizia que nós, para irmos até à Terra de Nunca, precisávamos de 3 coisas. Fé, confiança e uns pozinhos de perlim-pim-pim da fada cianina. É? Fé e confiança nós podemos ter. O problema são os pozinhos de perlim-pim-pim. Não é? Então, eu arranjei uma alternativa. Não tendo pozinhos de perlim-pim-pim, criei um cubo mágico, mas é um cubo mágico meu. E era isto que eu queria partilhar convosco. Tá? O cubo mágico. O que é o cubo mágico? É algo que me ajuda a transformar a minha criatividade, as minhas ideias, em algo de valor acrescentado. Atenção, valor acrescentado aqui não é na perspectiva economicista da coisa. Tá? Satisfação pessoal é valor acrescentado. Ter sentido naquilo que eu faço e para onde estou a ir é valor acrescentado. Reconhecimento por parte dos meus pares é valor acrescentado. Portanto, o valor acrescentado não se resume só a uma perspectiva económica da coisa, tá? Em dólares, ienes ou euros. E, portanto, é um local onde tudo se cruza. E vocês perguntam, tudo se cruza o quê? Não é? E perguntam bem. Bem, cruzam-se todos os tipos de inteligência que nós temos. A lógica racional, que é aquela que invariavelmente é mais trabalhada pelo nosso ensino. Não é? A inteligência social, a emocional, a musical, a intuição. Onde se cruzam a paixão, a motivação, a energia, o espírito empreendedor, a persistência. Onde também se cruza a orientação, o autoconhecimento, a visão, os sonhos, o sentido para a vida, o conhecimento, as aptidões e as competências, as atitudes, os comportamentos, a criatividade, as redes, ou seja, as pessoas que funcionam na nossa rede, as novas redes, porque nós tendemos a sentirmos muito confortáveis em ter conversas com pessoas que são muito iguais a nós e devemos fazer precisamente o contrário. E, finalmente, as oportunidades e experiências vividas. Este é o cubo mágico, tá? Porque é na interseção destas faces todas que nós conseguimos potenciar as nossas ideias e dar-lhes valor acrescentado. Há pouco, numa das intervenções, foi falado sobre o domínio. O que é que vocês veem aqui? Um javali. Muito bem. É uma perspectiva. Se for um cozinheiro, vê um prato. Se for um jornalista que escreve numa revista de caça, vê um artigo sobre javalis. Estão a ver? E, portanto, se nós alargarmos os nossos domínios, nós vamos enriquecer o nosso cubo. Porque passamos a ter uma visão completamente diferente e diversificada sobre as coisas. Mas não deixa de ser um javali. Eu agora há bocadinho falava da importância de nós encontrarmos mentores na nossa vida. Mas temos que ter muita atenção. Porque muitas vezes os mentores podem nos dar conceitos perfeitamente jurássicos e que não refletem outra coisa que não as suas frustrações da vida. Em relação a quem nos diz que nós não podemos ser jovens para frente, eu peço desculpa, não quero desrespeitar a audiência, mas são os únicos 2 argumentos que eu consigo encontrar. Tá? Para alguém que me diz que nós não podemos viver para sempre na Terra de Nunca. Afinal, agora estou a pegar. Pronto.
Há uma história que me contaram há muito tempo e que agora, inclusive, é um filme que retrata bem a situação e que tem a ver com esta pergunta. Imaginem o cenário. Uma mãe está a cozinhar e a filha de 6 anos está a fazer os desenhos e os trabalhos escolares na mesa da cozinha. Às 2 por 3 a miúda pergunta: "Oh mãe, o que é virgem?" Bem, é aquela pergunta que aterra qualquer mãe ou qualquer pai, certo? Mais dia, menos dia, nós somos confrontados com estas perguntas difíceis. E a mãe procura imediatamente encontrar uma resposta e começa a explicar: "Sabes, filha, quando, sei lá, olha, o pai e a mãe gostam muito do outro, são muito apaixonados, amam-se muito e um dia nós quisemos ter um filho, que és tu, e o pai tem uma coisa muito especial. E a mãe também tem uma coisa muito especial. E quando a mãe deixa o pai por a coisa especial da mãe, deixa de ser virgem, percebeste?" E a miúda continua a desenhar e de repente vira-se para a mãe e pergunta-lhe: "Oh mãe, mas porquê é que diz aqui azeite extra virgem?" Portanto, nós adultos... Nós adultos temos a complicar as coisas, acreditem. E eu percebo-me cada vez mais disto porque trabalho com muitos adultos a temática da criatividade e fico, agora já não fico, os adultos a terem uma dificuldade terrível em fazer exercícios que as crianças fazem numa penada. Façam perguntas sem medo, tá? Sem medo. Quando há uns meses se debatia o Orçamento de Estado, vinha eu a conduzir com os meus 2 filhos no banco de trás. E às 2 por 3 pergunta-me o mais velho: "Ó pai, o orçamento é um urso, não é?" Epá, eu vinha desligado. Depois eu disse: "Filho, às vezes é feito por ursos, mas..." Depois diz que o pai também faz orçamentos e às vezes também se sente um bocadinho o urso quando os faz. Mas a questão é esta: nós perdemos a capacidade de fazer as perguntas tontas. Tá? Eu na quinta-feira estava numa conferência na Universidade de Aveiro e perguntei à audiência: quem é que acha que é orientado para o hemisfério direito, quem é que acha que é para o hemisfério esquerdo? Sabem o que aconteceu? 5% responderam cadeira da direita, 10% da esquerda. E o resto? Assustaram-me, não é? O que é que se passava? Eu não fazia a mínima ideia do que é que eu estava a falar, mas também não perguntaram. Amem as vossas ideias. A diferença entre a paixão e o amor pelas ideias, sabem qual é? É que as ideias nem sempre resultam em algo agradável e de valor acrescentado. Nós erramos, muitas vezes ficamos frustrados, perdemos dinheiro. Não é? Epá, e para nós conseguirmos ter mais ideias, isto não é só paixão, é amor. Porque no amor nós suportamos tudo. O que é bom e o que é mau. Não é? Agora há pouco dizia alguém que na paixão tudo é belo. Acho que era o Paulo. Na paixão tudo é belo, ela é perfeita. Não é? E ela pensa: ele é perfeito. E depois, só com o amor é que nós conseguimos superar algumas coisas. Portanto, tenham cuidado quando alguém tem um martelo na mão, regra geral, olha à sua volta e só vê pregos. O que é que eu quero dizer com isto? Amem as vossas ideias, mas não ao ponto de insistirem que as vossas ideias vão ter encaixe em todos os problemas ou desafios que aparecem pela vossa frente. Nunca é tarde para nós encontrarmos a terra do nunca. E eu vou pedir-vos a vossa colaboração para fazer aqui um pequeno exercício. Há uma outra diferença que distingue as audiências das crianças dos adultos. É que as crianças dão sempre o melhor que têm. Os adultos não. Se eu vos pedisse para fazerem o autorretrato ou para retratarem a pessoa que está ao vosso lado, vocês iam sentir-se constrangidos e faziam meia dúzia de rabiscos, não é? Os miúdos não, levam aquilo a sério, não é? E fazem quem está ao lado na maior, olham, mostram orgulhosamente, mesmo que aquilo seja um círculo com 2 pontinhos e um risco a fazer de boca. Nós adultos não somos assim. E aquilo que eu vos vou fazer é um teste para ver se vocês já estão a começar a aproximar-se mais da terra do nunca. Tá? Lá em cima, no primeiro andar, está um jogo, uma bolinha. Vocês viram, não é? E basicamente o que nós procuramos fazer é mexer a bolinha com a mente. E o que nós vamos fazer agora aqui, eu peço-vos para serem crianças, entre aspas, para darem o vosso melhor, é vamos apagar esta vela com a força do nosso pensamento. Quando eu acender a vela, vão apagar as luzes. Okay? E em 30 segundos, nós vamos apagar esta chama. Ok? Peço silêncio, por favor. Toda a gente consegue ver a chama, não é? Não consegue? Eu sinceramente espero que ninguém tenha acreditado. Íamos apagar a vela com a força da mente. Por um motivo muito simples. Porque
se vocês quiserem alguma coisa na vossa vida, não é com a força do pensamento e da mente que vocês vão conseguir. Vocês vão ter que se levantar e ir atrás. Esforçar-se. Porque eu garanto-vos uma coisa. O TED acontece hoje aqui não é porque eles quiseram ou desejaram, porque eles fizeram por isso e trabalharam horas e horas e horas. E de certo, todos os oradores que aqui estão, não é? Que não são mais que os outros, pura e simplesmente, isso às vezes reflete-se pela vontade que têm em fazer com que os seus desenhos, os seus desejos, se tornem realidade. Peço desculpa que eu estou a sentir as mãos a transpirar. Sabem como é isto? É o medo de estar confrontado com a audiência, mas eu conheço os sintomas, sabem? Havia mais um. Não se esqueçam. Há sempre mais que uma caquinha à nossa espera, tá? E portanto estejam atentos para os afastar. Último momento, eu peço a todos que agora sim, os balões são meus, está bem? Eu já tive a minha descarga de adrenalina quando vos vi pegar nos balões. Eu peço que se levantem todos, sem exceção, por favor. Não custa nada. É para quem tiver flow, por favor, pegue no balãozinho e encham até ao limite, ok? Vamos lá. Fantástico. Muito bem. Aí está, muito bem. E deem um nó, por favor, está bem? Que é assim que dizer isso. Não estão treinados, não é? Já não fazem isto há muito tempo. Muito bem. Agora peço-vos que vocês troquem o balão com alguém. E agora tentem agarrar o balão, por favor. Fantástico, fantástico. Agora digam, o que é que vocês veem? Balões! Balões! Por favor, sentem-se um bocadinho, por favor. Então, se vocês veem balões, sabem o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ainda não estão na Terra do Nunca. Porque uma criança, quando tem um balão na mão, não vê um balão. Vê uma infinidade de possibilidades de brincadeiras. Aliás, é isso que vocês estão a fazer. Não é? Não é balão nenhum. O que eu vos peço, para acabar, é que levem orgulhosamente este balão para casa, porque, por certo, há muitos anos que vocês não fazem isso, desde que são pequeninos. Obrigado, cruzamos a Terra do Nunca.